Fala pessoal, tudo bem? Um videozinho rápido aqui sobre o módulo 32, fala a distância e o cálculo da área do paralelogramo e do triângulo. Antes de falar sobre essas duas áreas, vamos revisar rapidinho como funciona a área do retângulo e a área do quadrado. Já falei anteriormente que a área do retângulo, se a gente decomposse, né, esse retângulo aqui em vários quadradinhos de mesmo tamanho, tá? Tanto a gente faz aqui isso tanto na vertical quanto na horizontal. Você podia sair contando os quadradinhos e você ia saber a área, ou você poderia multiplicar a base vezes a altura e você também ia descobrir o número de quadradinhos. Portanto, a área do retângulo é base vezes altura, e eu também já comentei que a altura a gente escreve com H, não estranhem, tá? Não assim a gente abrevia com H, né? E a área do quadrado é a mesma coisa, você base vezes altura, só que como no quadrado a base e a altura têm o mesmo valor, a gente pode simplesmente colocar que esse valor é o quadrado. Esse L que eu coloquei aqui, em vez de escrever base e altura, né, a gente escreve lado ao quadrado, que seria pegar o valor da base e da altura e multiplicar, já que eles são os mesmos, é simplesmente pegar uma vez e colocar o quadrado. Mesma coisa, tá? Agora a área do paralelogramo é bem parecida, por quê? Isso daqui é um paralelogramo e eu quero que você imagine que eu vou recortar esse pedacinho do paralelogramo que tem o formato de um triângulo e jogar ele para cá, tá? Eu faço exatamente isso nessa imagem de baixo. E se eu pego esse pedacinho e jogo para cá, repara que o meu paralelogramo passa a ser, né? Não é parece, ele passa a ser um retângulo agora. Só que a área dele não mudou. O que é a área? Às vezes o pessoal fica com dúvida, né? A área é esse preenchimento aqui, ó. Se você parar a pensar que é um pedaço de papel, vai, no formato de um paralelogramo, eu recorto aquele triângulo. Então eu vou ter esse pedaço aqui ainda, ó. Ok? Só que aquele triângulo eu jogo do lado. Ou seja, eu não perdi área nenhuma, nem ganhei nem perdi. Continua tendo a mesma área, só que eu estruturei de uma outra forma aquela figura. Se a área não mudou, eu posso simplesmente usar a fórmula da área do retângulo. Dá na mesma, tá? Então é simplesmente base vezes altura, não tem muito segredo. O único detalhe que muita gente erra é calcular a altura. Porque às vezes eu coloco aqui, ó, o valor da base, vamos supor que é 10 metros. Aí eu coloco aqui do lado, ó, esse valor aqui é 4 metros. Aí a pessoa erra. Por quê? Isso daqui não é altura. Isso daqui não pode ser altura. Eu coloco aqui embaixo, ó, um detalhe. A altura sempre é perpendicular à base, ou seja, sempre tem que formar 90 graus com a base. Então, pegar esse valor aqui como base está correto. Esse valor como altura está errado. Qual é o valor da altura, então? Eu tenho que te informar um valor que seja 90 graus da base, ó, como agora. Se eu falo para você que a base tem 10 metros, e essa altura aqui, isso aqui que é uma altura, tem 4 metros, aí tudo bem, se faz base vezes altura, 10 vezes 4 dá 40 metros quadrados, tá? Aí está correto. Agora, se eu te informar assim, ó, isso não está correto. Posso até colocar, às vezes na prova eu vou colocar, por exemplo, que aqui é 10 metros, vou colocar que aqui é 5 metros, e vou colocar que daqui até aqui, ó, é 4 metros. Só o que interessa pra gente é o valor da base e aquele que está formando 90 graus com a base, que nesse caso seria a altura, tá bom? Se você se atentar a esse detalhe da altura, não tem segredo, é só fazer base vezes altura. E no caso do triângulo é muito parecido. Se você parar para pensar, ó, esse triângulo aqui que tem dois lados iguais, esse e esse, é um triângulo isósceles, perdão, eu falando equilátero, isósceles. Se você construísse aqui do mesmo tamanho um outro triângulo e encaixasse ali do ladinho dele, você vê que ia formar um quadrado. Mas poderia ter outras dimensões esse triângulo também. Podia ser assim, ó. Se eu encaixasse um triângulo igual dessa forma, ia virar um retângulo. Então, o que a gente pode imaginar? E se eu pegar a fórmula do retângulo, que é base vezes altura, e simplesmente eliminar metade dessa área? Então, traduzindo matematicamente, a gente pode falar que a base é a altura, que é a área do retângulo, só que a gente tira uma parte, a gente divide por 2. E é exatamente isso que a gente faz. A área do triângulo nada mais é do que a base vezes a altura, dividido por 2. A regra da altura é a mesma coisa que eu falei agora do paralelogramo. Tem que estar 90 graus da base, tá bom? Como o triângulo ele pode ser acutângulo, retângulo, obtusângulo, a altura vai variar. Se for um triângulo retângulo, que nem esse daqui, ó, a base é esse cara e a altura é esse daqui, não tem segredo. Agora, se eu estiver trabalhando com um triângulo acutângulo, veja, a base pode ser esse cara, mas a altura, ó, seria esse daqui, passa por dentro do triângulo. Pode até ser formado fora, mas tem que reparar se está formando a 90 graus. E no caso do obtusângulo, que seria um triângulo assim, ó, que tem um ângulo obtuso,
A base está aqui, mas a altura, ó, ela tem que estar aqui fora, tá? Porque não pode ser essa parte aqui do triângulo, porque ela está inclinada, tem que sempre estar a 90 graus da base. Tudo bem? Respeitando essas regrinhas, não tem segredo. Espero ter ajudado.